Estamos em um dos melhores momentos para quem quer começar a investir. Taxa Selic está alta e a inflação está caindo. Se você souber aproveitar esse momento, você pode ganhar muita grana no futuro, mesmo que hoje você não saiba nada, não entenda nadinha. Então fica até o final do vídeo que eu vou te falar quais são esses investimentos, como você pode montar uma carteira de investimentos com eles, visando ganhar dinheiro em poucos meses ou até mesmo uma bela aposentadoria. Bora enriquecer! Seja muito bem-vindo a essa casa do investidor iniciante, sou Júlia Mendonça e a única coisa que você precisa fazer para garantir o seu futuro, mas é garantir mesmo, é se inscrever no canal agora mesmo, tá? Se inscreve aqui que com certeza vai ter muito conteúdo bom aí para te ajudar. Hoje temos uma situação bem interessante em relação à economia do país. A taxa de juros está alta enquanto a inflação está baixando. E por que isso é interessante? Seguinte, a taxa Selic, ela é uma forma de controlar a inflação. Então, só para você entender em poucas palavras. Seguinte, mais pessoas com dinheiro, tá? Todo mundo, digamos que tem dinheiro, todo mundo tá recebendo bem, todo mundo tá com o salário lá em dia, tudo em ordem. Mais pessoas têm possibilidade de comprar mais coisas, certo? E aí você fala, claro, Júlia, é uma coisa maravilhosa, por que não? Presta bem atenção nessa historinha aqui que eu vou te contar. Digamos que você resolveu ir lá no mercado comprar maçã, tá? E o quilo da maçã é, sei lá, R$10, tá bom? Todo mundo tem esses R$10 para comprar maçã e todo mundo tá querendo a maçã naquele dia. A maçã tá linda, maravilhosa, tá bom? Tá todo mundo se batendo lá pela maçã. O que acontece? O estoque de maçã é limitado, então digamos que só existem 1000 maçãs para vender naquele mercado, naquela cidade inteira só tem 1000 maçãs. Então não adianta todo mundo ter os R$10 para comprar lá o quilo da maçã se a maçã é limitada, só vai 1000 unidades, entendeu? Então o que vai acontecer? Os fabricantes, eles vão ter que aumentar o preço da maçã para poder atender mais pessoas. Então agora, em vez de cobrarem R$10 o quilo da maçã, vão começar a cobrar R$15 o quilo da maçã, entendeu? Porque assim menos gente vai conseguir comprar e assim vão conseguir dar ali vazão ao correto, ao que eles conseguem produzir. Enquanto isso, estão tentando produzir mais maçãs, enquanto isso, estão negociando, mas enfim, vão continuar ali mantendo as 1000 maçãs um pouquinho mais caras, entende? E aí acaba que tudo vai inflacionando, então não inflaciona só a maçã, inflaciona daqui a pouco o combustível, inflaciona o adubo, inflaciona 1 milhão de coisas. Eu quis contar aqui um breve resumo só para você entender aí um pouquinho do que acontece na inflação no nosso dia a dia. Enfim, antes você tinha lá R$500 sobrando que dava para comprar 10 bilhões de maçãs. Agora você tem R$500 sobrando e dá para comprar 3 maçãs. Tá entendendo mais ou menos onde eu tô chegando, certo? E aí a gente tem a taxa Selic e ela entra justamente aí para tentar controlar essa inflação, para tentar dar uma parada, uma brecada nessa inflação e não fazer com que a inflação continue subindo cada vez mais e a nossa maçã daqui a pouco uma maçã custe R$1 bilhão, entendeu? Então a Selic ela é utilizada como essa forma de controlar a inflação. Então, muitos momentos a Selic vai ficar um valor acima da inflação para tentar dar uma brecada nela. Então, hoje a nossa taxa Selic está em 13,75% e a nossa última inflação acumulada que saiu aí o relato estava em 8,73%, ou seja, uma diferença de 5,02%, entendeu? Inflação abaixo e a Selic acima. Só que essa Selic, essa inflação, elas não impactam apenas na compra de maçãs, é óbvio, elas impactam em várias outras coisas da nossa vida, como por exemplo, empréstimos e financiamentos. Então, dependendo do momento, se tiver mais alta a inflação e a Selic, vai ficar mais alto você pegar empréstimo e financiamento. Então, digamos que você quer lá pegar um financiamento de uma casa que vale R$100 mil e aí com uma taxa mais razoável você vai pagar, digamos, 170 mil por esse financiamento. Ok, aí você chega alguns meses depois, a Selic e a inflação decolaram, então super lá em cima, você vai pagar 260 mil pelo mesmo valor, pela mesma casa, entendeu? Então, enquanto os empréstimos e financiamentos ficam mais caros hoje, por estarem subindo, né, essas taxas aí, quem tem dinheiro nos investimentos acaba ganhando mais com isso, já que a maioria das aplicações segue a
taxa Selic e as outras aplicações costumam seguir a inflação. A boa notícia é que a inflação andou abaixando nos últimos meses. Hoje a inflação acumulada dos últimos 12 meses está em 8,73% e a nossa taxa Selic está em 13,75% ao ano. Isso significa que os investimentos eles podem se beneficiar ainda mais com esse cenário. E o melhor de tudo é que esses investimentos que são obrigatórios para os iniciantes, eles ficam muito bons nesse momento de agora. Se você quer garantir bons investimentos aí na tua carteira, deixa o like nesse vídeo agora mesmo, não custa nada e vai garantir que você conseguir fazer uma bela carteira rendendo muito. O que eu quero dizer com tudo isso é que quem tá começando a investir hoje vai ganhar muito mais grana com segurança, facilidade e rentabilidade. Então você tem que aproveitar para começar a investir agora mesmo nesses ativos que eu já vou te falar. E quais são eles? Você já sabe quais são? Você já imagina quais são? Bom, já vou adiantar aqui. Primeiro é Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. O Tesouro Selic é o nosso investimento mais seguro do Brasil e ele tem o que a gente chama de garantia soberana, ou seja, ele está acima de muita coisa, extremamente seguro e quem segura ele é o governo, tá bom? Enquanto os CDBs, eles são emitidos por bancos e financeiras. Então, fica de olho aí para ver se quem está emitindo esse CDB é um bom banco ou uma boa financeira, tá? Eles servem para curto prazo, geralmente para reserva de emergência, para alguma eventualidade, para quero trocar de celular daqui 6 meses, quero trocar de carro daqui 2 anos, quero fazer uma viagem daqui 1 ano, ou seja, investimentos de curto prazo, tá? Por quê? Você investindo aqui no Tesouro Selic ou em CDBs de liquidez diária, você pode resgatar quando você quiser e você não perde valor, você não fica no prejuízo, tá bom? Presta atenção aqui que eu falei CDBs de liquidez diária, significa aqueles CDBs que você pede hoje e resgata o dinheiro no próximo dia útil, tá? Não tô falando daqueles CDBs que você só consegue pegar lá no vencimento e às vezes o vencimento é daqui 2, 5 anos, tá bom? Então, se você tá começando a investir, esses dois investimentos aqui são os melhores porque eles realmente são muito tranquilos, muito seguros, você consegue começar a investir com pouco dinheiro, vários bancos digitais aí a partir de R$1 você já encontra bons CDBs e o Tesouro Selic tá aí em volta de R$121 para você começar. A Júlia, legal, mas eu ouvi dizer que se a Selic cair, o rendimento cai também. Exatamente, ele cai, porque o teu investimento ele vai seguir a taxa Selic e não um valor específico, tá bom? Então, se a taxa Selic subir ou descer, o teu investimento vai subir ou descer igualzinho. Como eu disse, hoje o Selic está em 13,75%, então o Tesouro Selic rende 13,75%. Se a Selic for para 15, teu investimento vai para 15. Se a Selic for para 5, teu investimento vai para 5 e assim por diante. Já o CDI, ele acompanha a taxa Selic. Ele é quase a taxa Selic, mas não é. Então, a Selic 13,75, 100% do CDI é 13,65, um pouquinho para trás. Você já sabia disso? Que um investimento que vale 100% do CDI rende menos do que investir no Tesouro Selic? Não sabia, né? Comenta aqui embaixo para mim se você sabia disso ou não. Então, quando você investe tanto em Tesouro Selic quanto em CDBs que seguem o CDI, você sabe que o seu investimento sempre vai seguir a taxa, mas a gente não sabe exatamente qual vai ser o valor dessa taxa quando você for resgatar o seu dinheiro. O segundo investimento aqui que se beneficia muito com essas taxas altas que temos hoje são os pré-fixados. O que são os pré-fixados? Pré-fixados são valores previamente estabelecidos. Diferentemente da taxa Selic, a gente sabe que o teu investimento vai seguir a taxa, não sabe o valor da taxa. Aqui o teu investimento vai seguir o valor da taxa e é isso. Então, por exemplo, um pré-fixado que rende lá 11% ao ano, todos os anos até o vencimento dele vai render 11% ao ano. Não importa se a Selic ou a inflação subirem ou diminuírem, ele vai render sempre 11% ao ano, tá? E hoje a gente tá com taxas muito boas mesmo, justamente porque a inflação subiu, a Selic subiu e aí os pré-fixados tiveram que acompanhar para ficarem atrativos, para ter mais gente querendo investir neles e acabaram subindo aí as taxas. Então a gente encontra ainda pré-fixados com taxas muito boas, taxas bem elevadas
elevadas e vale muito a pena você pensar em colocar aí na tua carteira um tantinho assim de pré-fixado para conseguir ganhar um pouquinho mais aí no curto, médio prazo. Hoje, só para você entender, a gente tem alguns pré-fixados que pagam mais de 1% ao mês, o que é uma rentabilidade muito alta. E levando em consideração que, como eu falei, Selic subindo ou descendo, inflação subindo ou descendo, o teu pré-fixado vai continuar rendendo 1% ao mês, é maravilhoso, porque assim você vai garantir essa rentabilidade até o final. Então, digamos que o teu título vai vencer em 2025, todos os meses até o 2025 ele vai render o mesmo valor. É uma ótima pedida agora, hein? E por último, nosso terceiro investimento aqui, que se beneficia muito com essas taxas altas, se você quer pensar em aposentadoria, é nele que a gente está falando. Se você está pensando em garantir seu futuro, temos uma ótima opção, que é o Tesouro IPCA. Porque as taxas estão boas também. Lembra que eu falei inflação alta, Selic alto, investimento tudo alto? Então, o IPCA é a própria inflação, tá? Então, quando a gente fala de inflação, você tem que sempre pensar em IPCA, tá? E aí, agora, com essas taxas mais altas, que eu falei mais elevadas, tem que ficar mais atrativo para você investir num Tesouro IPCA. Então, o que fizeram? Estão ofertando taxas maiores, mais atrativas aí para você, investidor, começar a investir logo. Antes da pandemia, a gente estava aí com IPCAs pagando 3% ao ano, 3 e pouquinho. Agora a gente encontra investimentos que seguem o IPCA mais 5, 6, até 7% ao ano. Já vi até maiores aí, mas também tem um risquinho um pouco maior neles, né? Mas enfim, as taxas realmente estão muito boas e bem altas. E do mesmo jeito que o pré-fixado, né, que eu falei que você compra um investimento e ele vai seguir do começo ao fim a mesma coisa, aqui é também exatamente a mesma coisa do pré-fixado. Então, se você contratar lá um IPCA com uma taxa de 5,5% ao ano, do começo até o vencimento do teu título, seja lá o ano, seja lá a data que for, ele vai render lá IPCA mais 5% até o seu vencimento, tá? E para você entender melhor é o seguinte, o IPCA, que é a própria inflação, ele vai sempre corrigir o valor do teu dinheiro, certo? Então, R$1.000 hoje vão ser R$1.000 daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, dependendo do vencimento do seu título. E aí, para você não só empatar ali, você ter um lucrinho, eles oferecem esses 5, 3, 10, 40% a mais, tá bom? Então, sempre vai encontrar lá IPCA mais 5, IPCA mais 3, mais 7, e é sobre essa taxa aí que a gente tá falando, tá bom? Então, se você tá pensando no longo prazo, como por exemplo uma aposentadoria, comprar uma casa, alguma coisa assim, mais longo mesmo, IPCA é ótimo para você porque garante a inflação. Então, bora imaginar como seria uma carteira falando desses investimentos? Se você quer começar, ainda não tem experiência, começa no Tesouro Selic, tá? Pode investir apenas no Tesouro Selic, não tem problema nenhum, é um bom investimento sim, é seguro, é tranquilo, vai com tudo. Se você quer aproveitar para ganhar um pouquinho mais, já tem uma reserva de emergência e tá pensando ali na tua aposentadoria, vai em 30% no Tesouro Selic ou num CDB, vai em 20% num pré-fixado com uma taxa um pouquinho maior e 50% num Tesouro IPCA, porque, como eu disse, as taxas do pré-fixado e do IPCA estão muito boas agora, tá? Já se você é conservador, mas tá pensando em garantir mesmo a tua aposentadoria, aí a tua carteira pode ser 30% na Selic, que é para curto prazo, que é para você viver agora, e 70% no IPCA, porque afinal de contas você vai precisar de muito mais dinheiro no futuro do que o que você vai precisar aí nos próximos 6 meses ou 2 anos, né? Então tá aí exemplos de carteira para todos os gostos, para todos os tipos, né? Usando Tesouro Selic ou CDB, Tesouro IPCA e Tesouro pré-fixado. E sabendo usar bem esses investimentos, você consegue garantir bons rendimentos para curto, para médio e para longo prazo. E o melhor, você vai se aproveitar demais dessas taxas que estão extremamente altas agora mesmo, tá? Corre lá, não perde mais tempo não, porque as taxas estão boas hoje, amanhã as coisas já podem mudar, tá bom? E eu quero saber de você, coloca aqui embaixo nos comentários qual desses investimentos você já conhecia e qual que você conheceu agora e vai começar a investir. E para você que quer investir cada vez mais e cada vez melhor, ter mais rentabilidade com segurança, vou deixar aqui embaixo um link do meu curso Start Investidor para você começar com o pé direito, para você ter a certeza de que você vai fazer as melhores escolhas para o seu bolso e ganhar muito mais dinheiro. O link tá aqui embaixo, tá bom? Beijos e até mais!